Hoje vamos falar a respeito da carta para a igreja de Laodiceia. A última carta dentro do Apocalipse, endereçada para igrejas específicas que, eu insisto, como já fiz em outras mensagens dessa sequência, foram igrejas históricas que existiram, mas também representam períodos históricos da caminhada da história eclesiástica. Sendo a última carta, representa profeticamente falando, eu entendo, principalmente o nosso período. Isso acredito eu e acreditam outros tantos estudiosos a respeito desse assunto. Vamos meditar a respeito desse texto nessa breve mensagem. Fique comigo. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a carta começa com a apresentação de quem é o remetente, o próprio Cristo, que revela para João a apresentação que deve ser anunciada, dando conta de que ele é a testemunha verdadeira, o fim de todas as coisas, e mais que isso, a testemunha desde a criação, desde o início de tudo. Laodiceia é uma cidade fundada no século III a.C., por Seleucido Antíoco II, e o seu nome foi uma homenagem à esposa desse imperador, que se chamava Laodice. Era uma cidade da província romana da Ásia Menor e ficava na parte ocidental da Turquia asiática moderna. Cidade muito próspera, a ponto de encontrarmos registros históricos que dão conta que ela rejeitou o apoio romano quando foi destruída em um terremoto em 60 d.C., mostrando a autonomia que possuía. O que nos dá pistas do porquê de uma apresentação mostrando que a eternidade do Senhor é que é a realidade, dando conta que ele sim é autossuficiente. Há divergência sobre o assunto, mas ou em Laodiceia não havia abastecimento local de água, o que fazia com que a cidade precisasse dos aquedutos antigos para o seu abastecimento, e a água chegava quente por conta dessa viagem até a cidade, ou havia na cidade fontes de águas quentes que não se mostravam adequadas para o consumo no momento da sede. De uma forma ou de outra, a cidade conhecia a sensação de beber água morna e sabia muito bem o que o Senhor estava deixando claro com aquela citação. A autossuficiência da cidade parece refletida na questão espiritual, dando conta que não é nem frio nem quente, nem é tão firme no Evangelho, mas está totalmente fora da realidade evangelical de uma maneira geral. Não está nem no rol das compromissadas, nem totalmente descompromissadas. É um meio termo. Isso é muito complicado, pelo que o Senhor nos revela, porque se houvesse comprometimento real, eles estariam desfrutando de coisas grandiosas da parte do Senhor. E se não houvesse nenhum comprometimento, eles estariam completamente fora do caminho, precisando de conversão. Mas estão num perigoso meio termo, que revela o conhecimento das coisas do Senhor, mas não um comprometimento completo. Logo, por padrões de comparação humanos, até seriam convertidos, mas não aprofundavam na intimidade com o Senhor. Não estavam na condição de completos desconhecedores das coisas do Senhor, mas viviam na superficialidade. Versículos 15 e 16. Isso pode ser pior que uma não conversão. Exatamente porque, numa situação dessa, você pode achar que já existe algum comprometimento suficiente com o Senhor, quando, na verdade, não existe nada. O Senhor deixa claro que a comunidade acha que possui uma grandiosidade de bens, e talvez isso também se referindo não apenas a bens físicos, mas numa comparação com a realidade espiritual da comunidade. Então essa comunidade se acha muito rica, até mesmo espiritualmente falando, e o Senhor deixa claro que não é bem assim. Versículos 17 e 18. No versículo 20, há um grande ponto para buscarmos interpretações.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Podemos pensar em pelo menos 5 pontos neste momento. 1. Não adianta cultuar ao Senhor em templos. Não adianta realizar grandes obras. O mais importante é ter o Senhor dentro da nossa vida. E aí sim fazer o culto no templo. Ou realizar grandes obras. O realizar não compete a nós. Esse é do Senhor. Quando nos envolvemos em realizar, podemos incorrer no erro de deixar o Senhor de fora dessa realização, mesmo dizendo que é em nome dele. Na verdade, devemos deixar o Senhor entrar em nossa vida e deixar Ele realizar em nós e através de nós. 2. Será que em nossa autossuficiência evangélica de realizações nós não estamos deixando o Senhor fora da igreja, a ponto dele ter que bater a porta? 3. Não dá para termos um envolvimento superficial com o Senhor. Nós corremos o risco de sermos mornos. É necessário um envolvimento profundo, a ponto de deixarmos nossa vida completamente nas mãos dele, para que ele possa agir em nós e através de nós. Devemos nos dispor a essa realização, e claro, fisicamente as pessoas vão notar que nós é que fizemos, mas na verdade quem deve agir é o Senhor. 4. Será que realmente não estamos vivendo esse tempo da igreja de Laodiceia, onde muitas vezes se realiza em nome do Senhor, sem nem mesmo saber se é para fazer determinada obra? Não é porque é correto que necessariamente nós devemos fazer. Não é porque parece ser a atitude correta que devemos realizar. Claro, do erro nós fugimos, óbvio. Mas devemos saber o que é realmente a vontade do Senhor e o que Ele quer que realmente seja realizado. E mais, deixar Ele agir através de nós. E 5. Será que o Senhor Jesus teria lugar em nossas igrejas se viesse fisicamente nos visitar em nossos dias? Eu aguardo o seu comentário a respeito disso. Mas pense no seguinte: Jesus era um homem que em seu tempo comia e andava com pecadores, que atraía para perto de si esse tipo de gente que hoje em dia, em nossas comunidades, muitas vezes, se sente julgada ou nem quer se aproximar de fato. Será que Jesus seria recebido por andar com essas pessoas e por atrair pessoas assim para perto de si? Se ele entrasse em nossas igrejas, essas pessoas iriam com ele. Será que elas também seriam aceitas? Acho que poderia acontecer até mesmo a rejeição de Jesus por andar com essas pessoas. Hoje, normalmente, e digo com tristeza, não atraímos essas pessoas que se aproximavam do Senhor Jesus para buscar consolo, entendimento e arrependimento. Hoje corremos o risco de afastar essas pessoas. Elas se aproximavam do Senhor e normalmente tinham suas vidas mudadas. Hoje, muitos querem esperar as pessoas mudarem para depois chegarem na igreja. Não era assim com Jesus e não deve ser assim com a gente. Que possamos ouvir o Espírito e deixar Ele agir em nós e através de nós, não aceitando o pecado de fato, mas auxiliando o pecador a deixar o caminho errado, se ele quiser, e denunciar o erro, ajudando, claro, e deixando o Senhor dentro de cada uma de nossas decisões e atitudes, mais que isso, deixando Ele decidir e agir, não agindo apenas por conhecer as coisas, mas por deixar o Senhor agir em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.